Boa noite, professor Daniel. Professor Paulo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É uma grata satisfação e uma honra poder recebê-lo aqui nessa data, nesse evento, nessa videoconferência. Eu estou um pouco sem voz em razão de uma forte gripe, o senhor me desculpe, estou um pouco rouco, mas dizer da minha alegria e da minha satisfação em poder recebê-lo aqui, né, que aceitou gentilmente o meu convite para falarmos de um tema muito importante, a influência da Itália no direito processual brasileiro, um grande livro que está chegando aí para nós, né, pela editora Revista dos Tribunais, e dizer que é uma honra, então, né, recebê-lo. Professor, eu vou fazer uma breve apresentação do vosso currículo para os alunos e até para o nosso registro aqui na nossa videoconferência, e depois, na sequência, eu passo a palavra ao senhor, então, para o senhor fazer uma exposição para nós aqui sobre esse tema valioso. Bom, professor... Desculpe, perdão. Não, só agradeci. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, professor. Professor Daniel Mitidiero é pós-doutorado pela Universidade de Estudos de Pavia, na Itália, doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor adjunto de Direito Processual Civil, nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da mesma universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Publicou várias obras aqui, quando eu estou lendo eram 25, com certeza já bateu esse recorde, né? 4 delas no exterior, não sei se depois pode atualizar para a gente, né? E uma enormidade de artigos publicados em revistas especializadas, não só no Brasil, como na Alemanha, né? Na Itália também. Membro da International Association of Procedural Law, meu inglês é quase britânico, o professor vai perceber. Do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, o IBDP, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Recebeu também o Prêmio Jabuti, né, em 2009, e eu acho que recentemente recebeu mais um, não foi ou não? Foi pelos comentários ao novo CPC, também publicado pela RT. Advogado parecerista com intensa atuação nas Cortes Supremas. Esse é um breve currículo, né, do professor, sintetizei aqui ao máximo, só para que os alunos, né, possam conhecê-lo um pouco melhor. Nós que estamos aqui no interior, né, do estado de São Paulo, um pouco distante aí do sul, mas o professor Daniel é uma pessoa reconhecidamente um dos maiores processualistas brasileiros, uma pessoa muito simpática e muito gentil, que aceitou esse convite para essa videoconferência. Gostaria de registrar aqui também a presença do professor André, que está aqui do meu lado aqui. O professor André é professor nosso aqui da casa, também da disciplina de processo civil, e professor também do Centro Universitário da cidade de Botucatu, que é uma cidade vizinha, próxima nossa aqui de Bauru, né, do interior também paulista, onde nós temos uma outra unidade lá, um outro centro universitário em Botucatu. Nós temos também a presença do Dr. Tiago Tesani, que é advogado, nosso amigo também, o professor Fábio, Matheus, são advogados, e os alunos da graduação e alguns alunos também da pós-graduação, que vieram aqui hoje, né, aproveitar essas lições do professor sobre essa questão da Itália, né? Muito querida a nossa Itália, né, professor? Os descendentes, hoje o senhor publicou, contando um pouco da história da família, do seu bisavô e do avô. A Itália realmente é muito querida de todos nós, né? E a palestra hoje, então, é essa influência baseado no livro do professor que escreveu junto com o professor Michele Tarufo, que também, né, dispensa maiores comentários, talvez um dos maiores processualistas da Europa, da Itália e do mundo. Professor Daniel, já estamos ansiosos para ouvi-lo. Você está com a palavra. Um abraço. Muito obrigado, Paulo. Eu quero inicialmente te dizer que eu estou muitíssimo feliz de estar com vocês, ainda que nessa realidade, por assim dizer, virtual. É a primeira vez que eu faço uma videoconferência. Estou muito feliz com o convite. Paulo, muito obrigado. Foste gentilíssimo em conversar comigo para a gente poder ter esse diálogo, né? Ainda Porto Alegre, Bauru, pela internet. Se fosse um tempo atrás, a gente já vinha em Bratel.
Então, eu quero saudar todos os alunos, todas as alunas que estão aí, advogados, advogadas, meu querido André, uma alegria te ver aí também. Minha ideia é que a gente possa conversar um pouco, então, sobre esse livro que eu acabei publicando agora, o professor Michele Tarufo. Eu mais ou menos eu vou falar um pouquinho sobre como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, o que ele significa, né, em termos de produção, dentro da perspectiva do Tarufo, dentro da minha perspectiva também de alguém preocupado com a história, com a história do processo civil de um modo particular. Depois disso, eu pretendo falar um pouquinho sobre o objeto da comparação. Vejam que não é simplesmente o processo civil comparado. O nome do livro é A Justiça Civil, da Itália ao Brasil, de 700 a hoje. Por que eu estou utilizando a expressão A Justiça Civil e não a expressão tradicional que nós utilizamos, que é o processo civil? Eu pretendo também pontuar essa questão que me parece importante. E aí é claro que nós não temos como abordar todas as relações que se estabelecem entre o Brasil e a Itália. Eu apenas pretendo mostrar de que modo a doutrina italiana e as principais ideias do direito italiano vieram para o Brasil em 39, em 73 e de algum modo permanecem entre nós em 2015, né, com seus principais personagens, com seus principais institutos. E vou utilizar basicamente 2 exemplos para que a gente possa refletir um pouco sobre a evolução da doutrina brasileira e das instituições e dos institutos do direito brasileiro à luz dos seus congêneres italianos. Eu pretendo falar, então, um pouquinho sobre 2 problemas centrais. O problema da lentidão do processo, e de que modo se procurou na Itália resolver o problema da lentidão do processo, também aqui no Brasil, e sobre o papel das cortes de vértice, tanto na Itália como no Brasil. A gente recentemente assistiu um dos julgamentos mais importantes do ano, que foi o julgamento do HC do ex-presidente Lula, em que nós vimos claramente uma sinalização do Supremo Tribunal Federal por um modo diferente de ver o papel das cortes de vértice. Eu quero analisar isso à luz da história das cortes brasileiras, à luz das cortes italianas e francesas. Eu pretendo fazer tudo isso em mais ou menos 30, 45 minutos, que foi o que eu combinei com o professor Paulo, e depois a gente pode fazer um diálogo mais intenso, abordando temas que despertaram maior interesse de todos vocês, ou, enfim, se houver alguma outra coisa que eu possa falar, também eu fico à disposição. Então, a primeira questão que me parece importante é que quando a gente fala sobre história, livro aí, sobre a história do processo civil brasileiro, do processo civil italiano, nós estamos falando sobre comparação. De um modo geral, quando a gente fala em direito comparado, a gente imagina que a gente está apenas comparando experiências jurídicas atuais. Por exemplo, eu comparo o direito brasileiro com o direito italiano atual. Comparo o direito de common law com o direito da civil law. E assim eu faço uma comparação macro, geral, ou micro, a partir de institutos e conceitos. Na verdade, essa é apenas uma espécie de comparação. Essa comparação que nós normalmente chamamos de direito comparado é uma comparação que nós podemos dizer que ela é horizontal. Ela é horizontal porque ela leva em consideração institutos, conceitos e instituições que estão vigentes ao mesmo tempo em diferentes países. Então, é uma comparação horizontal. Agora, existe uma outra espécie de comparação, e é propriamente dessa espécie de comparação que eu mais gostaria de conversar com todos os colegas, com todas as colegas agora, que é a chamada comparação vertical. Comparação vertical, que é quando eu olho para o meu passado, quando eu procuro discutir e comparar o direito atual à base daquele direito que já foi. Então, essa é uma comparação vertical que também é conhecida como história do direito. No nosso caso, história do processo civil. Então, nós estamos trabalhando no âmbito da comparação jurídica. Esse é o primeiro
primeiro tema, a primeira observação que eu gostaria de fazer para todos. Não é uma comparação horizontal, e, portanto, não é o direito comparado no seu sentido clássico, mas é uma comparação vertical que envolve uma abordagem que leva em consideração o direito atual e a maneira como ele se formou. Então, a história do direito e, notadamente, a história do processo civil. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu resolvi escrever esse livro com o professor Michele Tarufo. Eu, obviamente, não imaginava que eu iria escrever este livro com o professor Michele Tarufo. E aqui são as oportunidades da vida, né? Até vou mostrar o livro para vocês agora. Ele está lindo. Capinha fosca, preta. Ele tem alto relevo. Eu estou bem feliz com esse livro. Chegou ontem. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu conheci o professor Michele Tarufo em 2010, então faz 8 anos. E em 2013 eu fui para a Itália fazer meu pós-doutorado em Pavia, e onde eu escrevi um dos meus livros, que é o Cortes Superiores e Cortes Supremas do Controle e Interpretação da Jurisprudência ao Precedente. E lá desenvolvi uma amizade com o professor Tarufo, ficamos amigos, né, ideias afins. E nas minhas horas vagas aqui no Brasil, depois que eu já tinha retornado da Itália, eu comecei a traduzir ensaios e traduzir livros do professor Tarufo. Então, traduzi 5 ensaios, que deu lugar a um livro chamado Processo Civil Comparado, Ensaios. Depois nós traduzimos, eu mais 2 colegas meus aqui de Porto Alegre, a tese de doutorado do professor Michele Tarufo, que é de 75, A Motivação da Sentença Civil, também está publicada em português. E ano passado, eu e o professor Marinoni tínhamos terminado de escrever o livro A Ação Rescisória, que é um livro dogmático, um livro por foro, um livro para resolver problemas. Claro que é permeado por uma teoria, mas fundamentalmente é um livro para resolver problemas. Eu estava um pouquinho cansado para engatar um outro livro. Mas eu também achava que não era o caso de parar de escrever, né? Eu não consigo muito parar de escrever. Aí eu digo, o que eu vou fazer? Eu vou traduzir esse livro do Tarufo. Aí eu liguei para ele, tipo, professor, estou pensando em traduzir o seu livro para o português aqui para o Brasil, o que o senhor acha da ideia e tal. Ele disse, olha, Daniel, eu acho que é uma boa ideia. Só que é um livro que foi escrito na década de 80, um livro que foi publicado em 1980, e é um livro focado na Itália. Eu acho que não vai ter muito interesse para o Brasil. Quem sabe a gente faz o seguinte, quem sabe tu traduz o livro, eu vou escrever mais 2 capítulos para atualizar o livro até hoje, as reformas da década de 80, 90 e do início do século 21 e da primeira década. E quem sabe tu faz algumas notas para atualizar ou para dialogar com o direito italiano, de que modo o direito italiano acabou influenciando o direito brasileiro. Pô, eu achei sensacional, né? Eu digo, eu queria só traduzir o livro e, por assim dizer, vou acabar virando coautor de um dos meus mestres, do Michele Tarufo. Então, eu achei sensacional. E assim foi. E acabei traduzindo em um semestre esse livro. Comecei em agosto, terminei em dezembro. E aí, em janeiro e fevereiro, eu revisei e acabei escrevendo a minha última parte desse livro nas minhas férias em fevereiro, que eu acabei me retirando para só fazer isso. Então, no fim, aquilo que era para ser apenas uma tradução de um livro que tratava da história do processo civil italiano acabou se convertendo em um novo livro. O livro acabou adquirindo mais de 200 páginas em relação à versão original em italiano, e eu acho que o resultado foi bem bacana, porque ele traz algumas questões interessantes para nossa reflexão. E a primeira delas, que eu queria chamar a atenção de todo mundo, é que eu não estou falando, o livro não se reporta apenas a um estudo do processo civil como tradicionalmente nós entendemos. Como é que a gente tradicionalmente entende o processo civil? Basicamente como um estudo do procedimento, do meio pelo qual eu busco a tutela jurisdicional dos direitos. Então, eu estudo ação, defesa, processo, jurisdição, procedimento, foi julgada, foi cognição, execução,
tutela provisória, recursos. Quando a gente pensa em processo civil, a gente pensa nesses institutos. Então, a gente pensa naquilo que a gente poderia dizer que é o perfil procedimental ou o perfil processual, né, do direito processual civil. E quando eu comecei a escrever esse livro com o professor Tarufo, quando eu revisitei esse livro agora, no ano passado, eu percebi que o âmbito de análise do tema era mais rico. Na verdade, é preciso estudar o processo civil em uma perspectiva ligada à justiça civil. E o que significa isso? Significa dizer que eu tenho que estudar o processo civil numa perspectiva ligada à justiça civil. Significa que eu tenho que abordar, no mínimo, três perspectivas ligadas ao processo civil em geral ou à justiça civil mais propriamente dita. Em primeiro lugar, eu tenho que ter presente que o processo civil, ou a justiça civil, envolve um perfil institucional. Então, quem está preocupado com o processo civil tem que necessariamente estar preocupado com as instituições judiciárias, com o poder judiciário. Notem que no Brasil a gente quase não estuda em processo civil as instituições judiciárias. A gente estuda o recurso especial, estuda o recurso ordinário, estuda a apelação dos tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, ou tribunais regionais do trabalho, que é o recurso ordinário, mas ao fim e ao cabo é a apelação. Mas a gente não estuda os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho, e a gente também não estuda o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, em processo civil. Normalmente a gente estuda esses tribunais lá em direito constitucional. Mas, na verdade, o ideal é que a gente consiga trabalhar esses tribunais à luz daquelas pessoas que operam o processo civil. Aquelas pessoas que estão imbuídas em prestar tutela jurisdicional, a defender seus clientes, a defender determinados interesses, a decidir com justiça casos, em promover a unidade da ordem jurídica. Em outras palavras, o processo civil não pode ser estudado apenas do ponto de vista procedimental, dos institutos processuais, embora essa seja uma perspectiva de análise do tema. Ele, em primeiro lugar, deve ser analisado sob esse perfil institucional, então, das cortes encarregadas de dar unidade ao direito e de decidir os casos com justiça. Esse é um perfil que necessariamente deve estar abrangido em uma história da justiça civil, em uma história do processo civil, nessa perspectiva mais ampla. Em segundo lugar, o processo civil ou a justiça civil necessariamente deve se preocupar com as relações entre as partes e o juiz. Eu diria aqui que esse é um perfil profissional. Então, nós falamos de um perfil institucional ligado aos tribunais e agora nós estamos falando de um perfil profissional ligado às pessoas que operam essas instituições. Agora percebam os colegas que eu falei em partes e juiz. Partes e juiz. Na verdade, no entanto, está faltando alguém nessa equação. E talvez esse sujeito que esteja faltando na equação é um sujeito que na civil law é um ilustre desconhecido, embora todos os dias frequente o foro. Enquanto que no common law, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para pegar o common law mais conhecido de todos nós, ele é um sujeito cuja atividade é muito regrada e tem um impacto significativo no procedimento. Quem é esse sujeito? São os advogados. Notem que a gente fala em partes e juiz, mas não fala em advogados. Daniel, qual é a relevância disso? Isso faz com que a gente não consiga, por vezes, teorizar alguns pontos que são fundamentais. Eu vou dar um exemplo. No direito brasileiro, a gente não discute um problema, ou pelo menos não discute na doutrina dominante, nos procedentes do Supremo, do STJ, na jurisprudência dos tribunais. A gente não discute a possibilidade de nós termos um dever de provar. Eu até tenho
um ex-orientado, Vitor de Paula Ramos, que escreveu uma tese, uma dissertação sobre isso, né? Dever de provar. De um modo geral, a gente diz que as partes têm o ônus de provar. E, acaso não provem, elas vão ter consequências desfavoráveis, né? Pode ser aplicada a regra do ônus da prova, que determina a improcedência do pedido ou não acolhimento de uma defesa indireta. Agora, será que o advogado, sabendo que existe um documento ou existe uma prova relevante que poderia mudar a sorte do litígio, não tem o dever de trazê-la ao processo? Vejam que o nosso código fala em dever de veracidade das partes, dever de completude das partes. Será que ele está falando nas partes ou está falando nos advogados? Dever de não alterar a verdade dos fatos. Vejam que esse é um tema que não é teorizado na civil law. O direito brasileiro, por exemplo, não é teorizado. O direito italiano também não é teorizado. O mato direito common law, ele é teorizado. E se reconhece que existe toda uma normativa que faz com que os advogados tenham compromissos probatórios, eles advogados, não as partes em si. Essa é uma perspectiva de análise que nós ainda teremos que enfrentar no direito brasileiro. Vejam, então, o procedimento ele acaba respondendo a uma perspectiva deontológica da profissão do advogado, que no Brasil, no entanto, não é enfrentada. E aí sim, o terceiro perfil que interessa para compor esse quadro do processo civil é o perfil procedimental ou dos institutos processuais, que é o perfil que nós normalmente estudamos. Então, eu diria que nós temos aqui 3 filões de análise da justiça civil. A justiça civil, ela exige que a gente analise o tema sob a perspectiva das instituições judiciárias, sob a perspectiva das relações entre juízes e advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, assessorias, e que a gente analise o tema do funcionamento da justiça na perspectiva das normas procedimentais. Então, esses 3 filões acabam se comunicando para que a gente consiga promover um processo efetivamente idôneo e capaz de prestar tutela aos direitos. Somente com essas 3 perspectivas de análise que a gente vai ter um quadro mais amplo para entender o processo civil. Bom, por que nós temos uma ligação grande com a Itália? Nesse terceiro filão das normas processuais, e por que nós temos uma ligação grande também com a Itália, naquele primeiro filão ligado às instituições judiciárias? Bom, por várias razões. Talvez a razão mais significativa é que, na Segunda Guerra Mundial, nós recebemos um professor, como todos nós sabemos, italiano, que acabou vindo dar uma conferência em Montevidéu, a partir de um convite de Eduardo Couturi, em 1939. E como ele era judeu, não estava um clima muito bom para ele voltar para a Itália. E aí ele resolveu ficar em Montevidéu, no Uruguai. Como o país não oferecia tantas oportunidades para ele lecionar, ele acabou imigrando para o Brasil. E aí, então, ele veio, em primeiro lugar, para Minas Gerais, depois para o Rio, por pouquíssimo tempo, e depois acabou fixando residência aí em São Paulo, no estado de São Paulo, e acabou sendo professor no Largo de São Francisco. Esse autor se chama Enrico Tubilibno. Ele foi aluno de Giuseppe Chiovenda, na Itália. E ele trouxe na bagagem toda a cultura jurídica europeia da época e acabou despertando o interesse de jovens processualistas aqui no Brasil e começaram a seguir suas lições. Dentre esses jovens processualistas, nós tínhamos lá Alfredo Buzaide, que era um jovem professor de processo civil, que depois veio a se tornar ministro da Justiça e acabou elaborando o Código 73. O Código 73, que rigorosamente acabou, por assim dizer, instituindo no Brasil um modo muito próprio de tratar o processo civil, um modo muito ligado à cultura jurídica italiana,
processo de conhecimento, que visava dar razão a uma das partes, o processo de execução unificado, que visava a concretizar uma norma jurídica, traduzindo a insatisfação para o credor, e um processo cautelar, que visava a evitar um dano jurídico enquanto toda essa atividade se desenvolvesse no tempo. Esse esquema básico, por assim dizer, para prestar tutela aos direitos, processo de conhecimento, processo de execução, processo cautelar, se valia o Código 73, Código Buzaide, ele é caudatário, é tributário da doutrina italiana e desses autores que são os mais representativos dessa época, Chiovenda, Liebman e, conjuntamente com eles, Piero Calamandrei e Francesco Carnelucci. A doutrina brasileira posterior acabou, por assim dizer, desenvolvendo esses conceitos e trabalhando esses conceitos, e acabou se criando um caldo cultural entre nós, em que os estudos dogmáticos de processo civil sempre se ligavam à Itália. Como é que a gente pode particularizar essas influências? Como é que a gente pode efetivamente aferir o desenvolvimento e o enfrentamento de alguns problemas na perspectiva italiana e na perspectiva brasileira? Eu tinha que eleger 2 temas para ilustrar essa análise e resolvi eleger 2 temas básicos. O primeiro tema, da lentidão do processo. De que modo a Itália procurou resolver o problema da lentidão do processo? De que modo isso influenciou o direito brasileiro? E o segundo tema é o tema da atuação das cortes de vértice. De que modo a Itália, até hoje, atua a Corte de Cassação, de que modo o direito brasileiro também procurou trabalhar com as suas cortes de vértice. Bom, primeiro tema, lentidão do processo. Esse sempre foi um tema histórico, não só de Portugal, que depois veio para o Brasil. Tema histórico brasileiro é a lentidão do processo, como também um tema histórico da Itália. A gente tem uma ideia, pessoal, até hoje, a Itália é o país que mais teve condenações da Corte Europeia para a Tutela dos Direitos Humanos por violação do direito humano a um processo com duração razoável. Então, a Itália é um país em que os processos duram muito. E esse foi sempre um problema histórico na Itália. Como é que se procurou resolver esse problema? Desde o século XIX, então, portanto, desde os 800, até mais ou menos a década de 70 do século XX, se procurou resolver o problema da lentidão do processo na Itália, basicamente a partir do Instituto do Procedimento Sumário. Do procedimento sumário. E o que é basicamente o procedimento sumário? Como era basicamente o procedimento sumário? O procedimento sumário era um procedimento mais concentrado, com menos atos processuais. E, portanto, era um procedimento que era mais curto. Se o procedimento ordinário ele era mais longo, o procedimento sumário era um procedimento mais curto. Era um plenário rápido. Era um procedimento em que eu poderia debater a causa em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, mas com menor dilação de prazo, com atos processuais mais concentrados. E sempre se procurou, então, resolver o problema da duração do processo na Itália, nesse primeiro momento, a partir da ideia de encurtamento do procedimento. E várias reformas processuais acabaram incidindo nessa linha. No Brasil, nós também procuramos, a partir de 73, resolver o problema, num primeiro momento, o procedimento sumário. Chegou até a ter uma previsão no Código 73 que o procedimento do sumário não poderia extrapolar de 90 dias a sua duração. Se não me engano, era 90 dias. Talvez eu esteja equivocado no número de dias. Mas certamente chegou a prever um número de dias para que o procedimento sumário fosse ultimado, para que ele terminasse. Claramente, aí se procurava resolver o problema da lentidão do processo a partir do encurtamento do procedimento.
Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo nem na Itália e também não deu certo no Brasil. O que se procurou fazer na Itália para resolver o problema do ônus do tempo do processo, para se resolver o problema da duração do processo e da necessidade dos litigantes verem seus direitos atendidos? Se começou a implementar uma reforma, primeiro no âmbito da Justiça do Trabalho, depois no âmbito da Justiça Civil, de um modo geral, que ao invés de tentar encurtar o procedimento, procurou inverter o procedimento. Ao invés de encurtar o procedimento, se procurou inverter o procedimento. E os autores começaram a sustentar a possibilidade de os juízes prestarem tutela cautelar. Mas uma tutela cautelar que, a rigor, não se limitava a assegurar um bem para a fruição futura. Ou seja, simples segurança, conservativa, como tradicionalmente se admitia. Mas se começou a admitir a existência de uma tutela cautelar para, desde logo, viabilizar a satisfação do autor que foi a juízo buscar um bem da vida. Uma tutela cautelar, entre aspas, satisfativa. E os autores, então, começaram a perceber que esse instrumento, ao invés de encurtar o procedimento, mas inverter o procedimento, antecipar a tutela judicional a título cautelar, era a melhor maneira de lidar com a lentidão patológica do processo civil italiano. E assim foi. O professor Tarufo chega a dizer que esse instrumento da tutela cautelar antecipatória dos efeitos da decisão de mérito foi o instrumento mais importante na história recente da Itália para que se procurasse resolver e tutelar os direitos de maneira tempestiva. Isso aconteceu na década de 70 no seu trabalho e logo em seguida na década de 90 no seu civil, de um modo geral. O direito brasileiro, como nós sabemos, também procurou, na década de 80 e na década de 90, deixar de lado a ideia de processo sumário, processo formalmente sumário, portanto, de encurtamento do procedimento, e começou a apostar na ideia de inversão do procedimento para que nós pudéssemos ter uma satisfação antecipada do direito. A única diferença é que no Brasil nós começamos a perceber que rigorosamente seria impróprio falar em tutela cautelar satisfativa, porque ou é cautelar ou é satisfativa. Ou a cautela, ou assegura para a realização futura, ou satisfaz desde logo. Essa foi uma distinção elaborada pelo professor Ovídio Batista da Silva, depois desenvolvida pelo professor Luiz Lélio Marinoni, que acabou virando lei em 1994. Em 1994, nós tivemos a inserção no Código de 73 do Instituto da Antecipação de Tutela. E, a partir daí, nós começamos a distinguir, de um lado, a tutela cautelar, que era meramente assecuratória, da tutela antecipada, ou tutela satisfativa, que visava, desde logo, a realizar o direito de maneira antecipada e, com isso, neutralizar a lentidão patológica do processo. A partir daí, nós começamos a teorizar cada vez mais sobre esse instituto, um instituto que acabou sendo um instituto de grande impacto na doutrina brasileira e no foro, a ponto de que hoje, de um modo geral, todas as ações do procedimento comum acabam, de um modo geral, pedindo uma liminar. Nós experimentamos um desenvolvimento teórico a partir da doutrina italiana. A base da doutrina dos provimentos cautelares é um livro de 36, Piero Calamandrei, Introdução ao Estudo Sistemático dos Provimentos Cautelares. Foi a partir desse livro que se procurou desenvolver a doutrina da tutela cautelar na Itália. No Brasil, nós adotamos esse modo de ver de Calamandrei em 73, para logo em seguida romper com esse modo de ver a partir da doutrina do Ovídio e do Marinoni, que depois acabou dando lugar, no Código de 2015, hoje, à eliminação do processo cautelar. Os colegas sabem que nós não temos no Código de 2015 o processo cautelar,
E nós temos, na parte geral, a chamada tutela provisória, que pode ser satisfativa ou cautelar, pode ser de urgência ou de evidência, e que visa a resolver o mesmo problema. O problema da lentidão do processo, ou como eu prefiro teorizar, como eu prefiro enxergar, o problema da distribuição isonômica do ônus do tempo no processo. O problema central da organização do processo. Então, vejam, de que modo nós chegamos a esse resultado, que é um resultado absolutamente importante para o direito brasileiro, teorizando a partir das ideias do professor Calamandrei, mas não se limitando a repetir as ideias do Calamandrei, mas criticamente reelaborando essas ideias para que nós pudéssemos ter uma doutrina, por assim dizer, mais, se me fosse dado dizer, mais avançada, mais madura nesse particular. Essas ideias são, mesmo na Itália, reconhecidas. O professor Ovidio chegou a escrever um ensaio sobre tutela cautelar que foi publicado na revista di Diritto Processuale, uma revista importantíssima. O Marinoni escreveu 3, 4 ensaios publicados na revista di Diritto Processuale e na Trimestrale di Diritto e Procedura Civile sobre esses temas. E eu mesmo acabei publicando um livro na Itália sobre antecipação de tutela, justamente mostrando esse diálogo crítico entre o Brasil e a Itália, e de que modo nós desenvolvemos esse instituto para resolver um problema comum, que é o problema da lentidão do processo. Casualmente, esse livro acabou saindo em 2016 na Itália, de 36 a 2016. Fiquei bastante feliz também com a publicação desse livro. Então, vejam, é sempre uma via de mão dupla. A gente não... No direito, a gente não cria nada. A gente acaba transformando as coisas. A gente acaba pegando rastro pelos corredores da história e acaba aproveitando a cultura que nos é legada. Acho que isso é um ponto importante de percepção das coisas. Um outro exemplo que eu queria dar de desenvolvimento histórico da justiça civil da Itália ao Brasil é o das nossas cortes de vértice. Aqui, obviamente, eu estou me referindo às cortes que ocupam o vértice da organização judiciária, o vértice de cima. Né? Parece meio tautológico dizer isso, mas, obviamente, eu estou me referindo ao vértice de cima, ao Supremo Tribunal Federal e depois, a Constituição de 88, ao Superior Tribunal de Justiça. Bom, quando é que surge essa ideia das cortes de vértice? Essas ideias da corte de vértice surgem na França, depois da Revolução Francesa, no final do século XVIII, e logo em seguida vão apanhar o direito italiano e o direito português. O direito italiano, ao longo do século XIX, se organiza em várias cortes de cassação, que depois são unificadas no século XX. O direito português sofre a influência da Corte de Cassação francesa, e já no início do século XIX, o Supremo Tribunal de Justiça português se organiza à luz da Corte de Cassação, e o Supremo Tribunal de Justiça português acaba depois influenciando o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil, que foi o antecessor do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, cuja mudança de nome se dá no final do século XIX, com o advento da República do nosso país. O que é interessante notar aqui? Esses tribunais, eles foram pensados, em primeiro momento, como uma forma de tutela do legislador contra os juízes. Então, a Corte de Cassação francesa, a Corte de Cassação italiana, partiam do pressuposto de que os juízes de primeiro grau e de segundo grau, os juízes dos tribunais ordinários, por assim dizer, eles poderiam violar a lei, violar a norma ao aplicá-la, ao interpretá-la. Tem uma frase clássica do Voltaire antes da Revolução, que dizia que interpretar a lei é quase sempre corrompê-la. Esse era o ambiente de desconfiança dos juízes, né? Interpretar a lei é quase sempre corrompê-la. Por isso, parecia culturalmente aceitável pensar numa corte cuja principal função era dar tutela ao legislador diante de eventuais arbítrios dos juízes no conhecimento de casos concretos. A principal função
dessa corte para controlar erros e acertos, vamos colocar entre aspas esses erros e acertos, nos tribunais ordinários no conhecimento de casos concretos. Essas cortes eram cortes, portanto, de controle, que estavam preocupadas com o passado, portanto, eram retrospectivas e reativas. Atuavam apenas quando estimuladas pelo litigante. E o produto dessas cortes é o que nós chamávamos de jurisprudência, uma declaração de qual era o significado verdadeiro do texto normativo que estava agregado à norma. Esse era o significado, assim, o arquétipo dessas cortes. Estava por debaixo, a compreensão a respeito do direito que está por debaixo desse modo de ver essas cortes, era de que o texto era igual à norma. O dispositivo textual era igual à norma. E, portanto, eu interpretava normas, não textos. E o resultado da interpretação das normas era a declaração de normas. A atividade do tribunal ou dos juízes jamais poderia ser tida senão como meramente declaratória ou como declaratória de uma norma pré-existente. Como é que o direito brasileiro acabou transformando essa noção ou essa maneira de ver as cortes? Vejam que no HC do Lula, e aqui não vai nenhuma observação partidária, é uma análise técnica do problema do papel do Supremo Tribunal Federal, se disse com todas as letras que o Supremo Tribunal Federal não estava ali para julgar o caso, mas para outorgar significado ao direito constitucional, da presunção da inocência, da possibilidade de mandar prender antes do trânsito em julgado, na eficácia imediata da sentença condenatória, a partir de um caso. Ou seja, se disse que a função do Supremo Tribunal Federal, e digo eu, a função do Superior Tribunal de Justiça, e digo eu, a função do Tribunal Superior do Trabalho, não é julgar casos, não é controlar erros e acertos, entre aspas, cometidos pelos juízes ordinários, o julgamento de casos concretos. Não é reagir mediante o estímulo de todo e qualquer litigante que interpõe um recurso para essas cortes. Não é controlar o passado. A função dessas cortes, na verdade, é interpretar, é outorgar significado ao direito, de modo a poder guiar a sociedade civil, a administração e todo e qualquer cidadão e cidadã interessado em saber qual é o significado do direito. E, ao fazê-lo, essas cortes decidem sobre o significado do direito. É claro que o pressuposto aí é que, do ponto de vista da interpretação, o texto não é igual à norma. E alguém tem que decidir sobre o significado do texto. Vou dar um exemplo. A Constituição diz que o livro é imune. E os insumos para a gente fazer um livro também são imunes do ponto de vista tributário. Bom, quando vem a palavra, o termo livro à nossa cabeça, nós obviamente lembramos de um livro físico, um livro com papel, um livro com capa, como a gente conhece. Em 88, certamente, era essa a noção de livro que o Constituinte tinha à cabeça, não há dúvida nenhuma. No entanto, surgiu a questão, e o livro eletrônico? E o livro eletrônico? Será que o livro eletrônico pode ser considerado livro para efeitos tributários e, portanto, de imunidade? Vejam que o problema aqui está na palavra livro, que é uma palavra equívoca, porque admite mais de um significado. Então, a tarefa do Poder Judiciário qual é? É decidir quais são os significados possíveis da palavra livro. Bom, se isso é verdade, então o papel da corte não é de ser tutela do legislador contra o arbítrio do juiz. O papel da corte é de colaborar com o legislador para dar o império do direito, para outorgar significado ao direito. Esse é um ponto da mais alta importância, porque é a partir desse ponto que a gente consegue compreender como é que nós conseguimos evoluir de uma perspectiva de uma corte de controle, própria da Itália e antes da França, para uma perspectiva de uma corte de interpretação,
que não está comprometido em julgar 100 mil casos idênticos, buscando erros e acertos no julgamento de 100 mil casos idênticos, mas que está preocupada em julgar apenas um caso e ver que o Poder Judiciário se organiza para que este caso julgado tenha uma força de precedente para os demais. Isso explica porque o nosso Código de Processo Civil acabou se preocupando com a temática dos precedentes. Artigo 927, artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5, inciso 6. Isso explica porque o artigo 926 do Código de Processo Civil atual acaba dizendo que as Cortes Supremas têm um compromisso com a segurança jurídica, com a outorga de unidade ao direito. No entanto, a gente só consegue perceber a necessidade de mudar o papel dessas cortes se a gente consegue ver a história dessas cortes. A gente consegue compreender de onde veio essa ideia de corte de controle reativa, retrospectiva, declaratória, cuja raiz está lá, do direito francês e do direito italiano. Essas são questões que eu procuro analisar nesse livro, A Justiça Civil da Itália ao Brasil, de 700 a hoje, juntamente com outras questões que me parecem são importantes, que eu não vou abordar agora por uma questão de tempo. Estou vendo aqui no meu monitor que são 7h51, portanto eu já falei 40 minutos, e eu prometi falar 45 minutos no máximo. Mas me parece que se eu tivesse que destacar outros temas sem trabalhá-los, eu diria é importante também ver os movimentos da doutrina ao longo do século XVIII, XIX, XX, 700 a hoje. A doutrina mudou o seu modo de ver o processo civil. Antes nós vimos o processo civil como um ambiente conceitual, um ambiente despregado da realidade, sem compromisso em teorizar aspectos sociológicos do processo, sem um compromisso com a efetividade, com os resultados da prestação da tutela jurisdicional. Tudo isso teve um turning point, teve um momento que isso mudou. Isso mudou lá na década de 60 e 70 na Itália, depois mudou no Brasil da década de 80. É interessante notar como esses movimentos se deram. Eu também destacaria, se alguém me perguntasse, os temas interessantes de evolução do processo civil brasileiro, do processo civil italiano, o tema da oralidade, o tema dos poderes do juiz. São temas que a gente consegue perceber nitidamente a influência da doutrina italiana no Brasil e de que modo a própria doutrina italiana acabou se impondo na legislação italiana ao longo do século XX. Mas é claro que isso é assunto para um outro dia. Eu quero apenas agradecer a todos vocês, a todas vocês, pela paciência com que me escutaram. Muito obrigado. Professor Daniel, agradecemos muito a exposição, a brilhante palestra que o professor proferiu para nós aqui. Eu vou abrir para perguntas e para debates. Eu vou passar a palavra ao professor André, que irá fazer as perguntas ao professor. E depois, na sequência, eu vou também abrir para perguntas para os alunos. Tá certo, professor? Tá ótimo, Paulo. Muito obrigado. Que é isso. Eu que agradeço. Boa noite, professor Daniel. Uma satisfação poder conversar com o senhor novamente, reencontrá-lo ainda aqui pela via virtual, mas revê-lo é uma grande alegria e uma satisfação poder trocar algumas ideias a respeito do processo civil com o senhor, e em especial com relação a dois temas que o senhor tratou. Gostaria também de aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para a professora Érica, também nossa docente de processo civil lá em Botucatu, que está com a turma de 5º ano acompanhando nossas atividades. E tenho certeza que esses pontos, com as elucidações do senhor, ajudarão sobremaneira na reflexão a respeito de dois aspectos que a gente tem ventilado com os nossos alunos. O primeiro desses aspectos diz respeito, já que mantivemos a dicotomia entre tutelas cautelares e tutelas antecipadas, inclusive com distinção procedimental no que diz respeito às concedidas em caráter antecedente, o que o senhor pensa a respeito
da fungibilidade entre essas tutelas de urgência, que acabou sendo contemplada somente na via cautelar para antecipada, que é exatamente a via contrária do previsto no artigo 273, parágrafo 7º, né, da antecipada para cautelar. Se nós não perdemos a oportunidade de tratarmos da fungibilidade pela via da mão dupla ou reversa de forma expressa pelo texto, já que mantida a dicotomia. O outro aspecto diz respeito à questão dos precedentes. Como o senhor vê um sistema, entre aspas, de precedentes, onde cortes de vértice acabam acumulando a função de cortes de tese e cortes de justiça. E a partir de casos específicos, elaboram súmulas, verbetes, teses de repercussão geral, e esses verbetes, com caráter normativo, na medida em que vinculam os juízos de piso, acabam reduzindo um precedente a um simples enunciado, desprezando razões de decidir, motivação da decisão e esses aspectos que são relevantes na formação de um sistema efetivamente precedentalista. Professor, de novo, muito obrigado, uma satisfação reencontrá-lo, um forte abraço e que, oxalá, tenhamos a oportunidade de nos ver novamente. Abração, obrigado e forte abraço. Obrigadão, André. Pô, uma alegria te ver. Também quero mandar um abraço para a Érica, para o Thiago também, professor que está conosco, né? Bom, essas duas questões são super importantes. Muito obrigado por mencioná-las. Espero que a gente possa também voltar a se ver aí em breve. Bom, em primeiro lugar, a solução para o tema da fungibilidade me parece que é bastante claro. Embora textualmente o código tenha de fato perdido a oportunidade de deixar absolutamente claro que existe uma fungibilidade de mão dupla, não há dúvida que essa fungibilidade existe, né? Seja porque nós temos um processo pautado pela ideia de colaboração, e a ideia de colaboração ela implica a ideia de que nós temos um dever de prevenção, o juiz tem o dever de prevenção para com as partes, que leva ao prestígio da decisão de mérito, né? Aquilo que o nosso amigo Fred chama de primazia do mérito. Me parece fundamental essa ideia. Se o mérito deve prevalecer, então o fato de eu ter pedido cautelar, ou satisfativa, ou antecipatória, ou cautelar, na verdade, se eu conseguir interpretar qual é a expectativa da parte, e a gente tem que lembrar aquele dispositivo do código, o 489, parágrafo 2º, de que o juiz tem que interpretar as postulações das partes de acordo com a boa-fé, aqui boa-fé entendendo como materialidade subjacente ao pedido, boa-fé aqui compreendida também como a tutela da expectativa das partes diante do litígio, não vejo como negar essa possibilidade de fugibilidade em mão dupla no tema da tutela provisória. Estamos de acordo. A técnica antecipatória pode levar tanto a tutela cautelar como a tutela satisfativa. E não há dúvida alguma. Quanto ao tema do precedente, esse também é um dos temas que mais me preocupam, né? E por que são um dos temas que mais me preocupam? Justamente porque a gente não pode correr o risco de confundir o precedente, o verdadeiro precedente, né, que tem aspectos qualitativos, materiais, né, funcionais e eficaciais, né? Diz respeito à qualidade das razões, diz respeito aos fatos, né, que dão origem ao caso, diz respeito à autoridade das cortes e diz respeito ao caráter vinculante. Né? São esses elementos que determinam que a gente possa conceituar bem um precedente. Nós não podemos confundir o precedente com um simples enunciado de súmula. Na verdade, a súmula é um meta-discurso do precedente. Temos a decisão no primeiro nível, nós temos o precedente no segundo nível, nós temos a súmula no terceiro nível. Então, o precedente já é uma abstração de razões, né, da decisão, um metadiscurso da decisão. Já a súmula é um metadiscurso da decisão, um metadiscurso do precedente. Então, eu não posso confundir súmula com precedente. A súmula não é um precedente. O precedente está por debaixo da súmula. E por isso que o artigo 926, parágrafo 2º, diz que eu tenho que controlar, por assim dizer, o âmbito de aplicação da súmula a partir dos precedentes que lhe dão origem. Do contrário, há uma ilegitimidade aqui por nós estarmos aplicando de maneira equivocada um enunciado interpretativo. Mesma coisa as teses. As teses não são precedentes. Acho que é um equívoco a gente chamar o Supremo, o STJ, de corte de teses. Não, são cortes de precedentes.
E precedentes não são enunciados vazios de fatos. Né? Precedentes são enunciados que ganham significado com fatos. É porque é a partir desses fatos que a gente vai poder, posteriormente, enquadrar em categorias de qualificações de fatos, né? Eu estou de pleno acordo com as suas observações, penso que é bastante importante que a gente reflita sobre elas no novo código. Bom, professor, alguém gostaria de formular alguma questão, professor Daniel? Os alunos? Bom, professor, eu gostaria de fazer lá, será que em Botucatu eles conseguem formular perguntas aí de Botucatu? Érica, você nos ouve aí? Acho que não. Sim, estamos ouvindo. Aqui em Bauru, o professor Daniel também está assinando aqui. Também estou ouvindo. Alguém gostaria de Botucatu fazer uma pergunta? Eu vou aproveitar a oportunidade, boa noite a todos. Hoje foi uma palestra super produtiva, que nós pudemos estudar aqui. E eu gostaria de perguntar para o professor Daniel, então, quanto à questão da brevidade processual, a questão do tempo, eu visualizo hoje como um processo eletrônico sendo uma grande ferramenta para isso, principalmente pela sua agilidade. Nós trabalhamos no processo físico e no processo virtual, não temos como negar que o processo eletrônico ele trouxe uma celeridade processual muito forte. Gostaria de saber se esse não seria um dos caminhos para encurtar o tempo do processo e, lógico, né, diante da disciplina que eu trabalho com os alunos também, a questão do Juizado Especial Federal, que foi o primeiro a instituir esse processo eletrônico, e eu achei que isso realmente já no âmbito da Justiça Federal trazia essa celeridade, e hoje eu desculpo em todas as justiças. Então, gostaria da opinião do doutor. Obrigada. Obrigado, Érica. Obrigado, pessoal. Botucatu, tudo bem? Eu acho que esse também é um tema interessante. Ele entra naquela primeira linha de soluções, né, Érica? Veja, porque a ideia central do procedimento sumário era fazer com que eu tivesse concentração de atos. Mas a ideia de concentração de atos, na verdade, visava eliminar os tempos mortos do processo, que é justamente o que o processo eletrônico atua. Ele atua para justamente que a gente consiga, por assim dizer, poupar ou neutralizar a lentidão patológica oriunda do fato do processo ficar aguardando para ser expedida uma nota para ser intimada a parte, e aí isso demora 3, 4, 5 meses. Então, eu não tenho dúvida, eu concordo contigo, o processo eletrônico ele está nessa linha de uma das soluções para o tempo patológico do processo, na medida em que ele visa encurtar esses espaços mortos. Na verdade, o processo eletrônico até elimina esses espaços mortos de informações das partes. Eu estou de pleno acordo. Acho que o modelo do juizado especial também é o modelo do processo sumaríssimo, por assim dizer, né? É o que tem maior concentração de atos possível. Se eu tivesse que fazer uma classificação, eu diria um processo sumaríssimo, porque é o mais concentrado. Se a gente soma esse processo mais concentrado com a ideia do processo eletrônico, o resultado ele tende a ser muito bom. Foi aqui na 4ª região até que começou o processo eletrônico, aqui no nosso TRF, e eu me lembro que o pessoal teve bons resultados no início. Eu acho que é o futuro, já é o presente da justiça civil no Brasil, né? O processo eletrônico é algo que realmente veio para ficar e me parece uma ferramenta, assim. Bom, professor, gostaria então, se ninguém mais for formular nenhuma pergunta, eu gostaria de aproveitar só fazer uma última pergunta. Nós temos vivido num mundo globalizado. O senhor entende que será possível no futuro um código ou regras de processo civil transnacional? Quer dizer, essa aproximação está tão grande, não é? As distinções entre civil law e common law estão cada vez menores, né? A Inglaterra não é mais uma ilha, né? Como escreveu um autor, ela não era mais uma ilha, né? Foi obrigada a ter um código de processo. Quer dizer, será que no breve futuro nós vamos ter aí algo parecido, regras transnacionais de processo? Excelente pergunta também, Paulo. Obrigado.
Bom, caso o professor Tarufo escreveu, né? Ele foi um dos coautores do projeto do American Law Institute e do UNIDROIT, que escreveu princípios e regras do processo civil transnacional. Esse trabalho, no entanto, é um trabalho doutrinário, né? Portanto, não vinculante, não cogente, mas que tem exatamente essa pretensão que tu mencionaste, trazer como os princípios gerais, as regras gerais seriam regras que seriam como standards para todo e qualquer processo justo, por assim dizer, do Ocidente. Eu acho que nós caminhamos para pelo menos adotar isso em termos de soft law, assim, né, em termos de direito internacional. Eu acho que é bastante provável que isso vai acontecer. Se a gente for pegar os litígios transnacionais, né, o plano da arbitragem, isso já acontece, é bem provável que a gente vá caminhar para esse sistema. Cada vez mais as diferenças entre os sistemas vão ficando cada vez menos salientes, né? O que vai mudando é a maneira como a gente educa, como a gente se comporta, mas, assim, em termos de normas processuais, nós estamos acabando aproximando os sistemas. Acho que o século XXI é um século de aproximação e de harmonização dos sistemas e das tradições. Mas eu quero te dizer uma coisa antes, Paulo, de tu pegar o microfone. Dizer ao pessoal de Bauru e de Botucatu aí, André, Paulo, Érica, Thiago, Fábio, Matheus. Eu quero dizer o seguinte, é a primeira videoconferência que eu dei, eu fiquei super feliz com esse convite, achei super inovador, eu quero te agradecer mesmo, Paulo. Te confesso que quando tu me convidou a primeira vez, eu pensei assim, puta, esse troço não vai dar certo. Uma videoconferência, assim, vai dar algum problema que não vai dar certo. E pelo contrário, e não por desconfiar da capacidade do Paulo, claro que não, mas porque a gente tem esse preconceito com o que é novo, né? Todos nós temos esse preconceito com o que é novo. E eu quero dizer que eu adorei falar por videoconferência. Muito obrigado pelo convite. Imagina, professor, para nós aqui é uma honra, né, ter essa oportunidade de ouvi-lo. Realmente é uma tecnologia nova. Nós estamos experimentando. O professor Vamber também nos visitou aqui nessa sala de videoconferência. Também para ele também foi algo inovador. O professor Renato Beneduzzi, no Rio de Janeiro, também participou aqui da nossa sala. Nossa sala está bem visitada, professor. Vocês merecem. Inclusive o professor Gide, que está lá nos Estados Unidos, né, nas nossas conversas, né, pediu, né, para que falasse ao amigo que ele vai vir proferir uma palestra aqui, mas só depois de uns bons meses, né? Depois da palestra do senhor. Eu vou deixar registrado aqui e vou mandar o vídeo para ele. Ele vai estar presente aqui. Professor, reitero, então, a nossa imensa satisfação, nossa alegria. Eu, professor André, passamos a esse ano fazer parte do Instituto Brasileiro de Direito Processual, presidência do nosso amigo também, professor Paulo Henrique Lucon. Estamos pensando em desenvolver aqui um congresso em Bauru, aqui no Centro-Oeste Paulista, será uma novidade. Ribeirão Preto fez um recentemente, pelo IBDP, e a intenção nossa é fazer um congresso aqui também em Bauru para os nossos alunos e para toda a região, os advogados, profissionais. Se nós conseguirmos estruturar, o senhor já está convidado para estar presente aqui, não só virtualmente, mas poder também conhecer a nossa cidade, né, conhecer a IT, pioneira aqui no estado de São Paulo, no interior paulista, a faculdade de grande tradição, e com certeza o senhor vai gostar aqui da nossa cidade bastante acolhedora e importante no interior paulista. Com certeza será uma grande honra. Eu estou aqui. Aceito o convite, Paulo. Maravilha, professor. Tá, só vamos aguardar, então, para definir com o Lucon e ver se a gente consegue agendar isso e trazê-lo aqui pessoalmente. Um forte abraço. Então, até nosso encontro presencial ou virtual, quem sabe, mais uma vez. Então tá. Forte abraço para vocês. Muito obrigado por tudo, pessoal. Imagina. Até. Tchau, tchau. Foi um prazer. Professor.